Olá, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre os produtos essenciais e suplementares. Bom, dentro daquilo que a gente já havia conversando, né? Esses elementos essenciais e suplementares nos serviços, hoje nós vamos abordar sobre o planejamento e criação de serviços, sobre a flor de serviços, que tem a ver aí com um elemento principal, né, aqueles que são complementares a ele, sobre gestão de marcas de produtos, né, que são serviços e experiências de serviço, e sobre o desenvolvimento de um serviço novo. Então, aí, inicialmente, planejamento e criação de serviços. Olhando o serviço como se ele fosse um produto, né, um produto de serviço, ele compreende todos os elementos que são essenciais para o desempenho do serviço, tanto os físicos como intangíveis, que criam valor para os clientes. Os produtos de serviço podem ser serviço principal, serviço suplementar e os processos de entrega. O serviço principal, ele compreende um elemento central que proporciona os benefícios principais para a solução da necessidade do cliente, né, da resolução de um problema buscado pelo cliente. Já os serviços suplementares, eles ampliam o serviço principal, facilitando o uso desse serviço, incrementando o seu valor e assim como o seu apelo também. Os processos de entrega, eles são usados para entregar tanto o serviço principal quanto cada serviço suplementar. Para projetar um conceito de serviço, é preciso abordar as questões como os vários componentes do serviço são entregues até o cliente, como a natureza do papel do cliente nesses processos, em relação ao tempo de entrega, qual o tempo de entrega que leva, né? Isso é um fator importantíssimo para o cliente, porque o cliente, muitas vezes, ele enxerga o tempo de entrega como um fator decisivo para a qualidade do serviço. O nível e o estilo de serviço que vai ser oferecido ao cliente. Bom, a sequência de entrega ao longo do tempo, um projeto de conceito de serviço, ele tem que abordar como que os vários componentes do serviço serão entregues ao cliente. Então, eu troquei aqui o slide, vocês me desculpem. Tem que abordar a sequência no qual os clientes vão usar os serviços principais e os suplementares, ou seja, você precisa estipular qual vai ser o tempo requerido entre cada processo, entre cada etapa dessa. E uma informação a respeito desse serviço que possa refletir em uma compreensão dos clientes, né, ela deve ser bem clara, né, deve ser deixado bem claro para o cliente sobre as necessidades, sobre os hábitos, sobre as expectativas. Né? Na verdade, o que a gente precisa saber a gente precisa compreender quais são essas necessidades do nosso cliente, quais são os hábitos, o que ele espera do nosso serviço. E principalmente em relação a esse tempo de entrega. Então, um tempo longo de entrega, ele pode gerar uma insatisfação no cliente e uma alteração, né, dessas expectativas do cliente. Bom, aqui nós temos a integração do serviço principal e dos suplementares. O que significa essa figura? Aqui no miolo representa o serviço principal.
quando a gente vai observar o processo de entrega do serviço principal, nós precisamos observar a natureza do processo, a qual que seria a programação de entrega desse processo, desse serviço, o nível de serviço, o nível de qualidade, né? E qual que é o papel do cliente nesse aspecto. Se é um papel onde que o cliente vai ser processado, né? Onde é processamento de pessoas, ou o contato com o cliente ele é mínimo, né? Então, isso tudo são 4 fatores que precisam ser considerados. Aqui nas bordas, né, e durante todo esse espaço, está relacionado aos serviços suplementares. Então, considerando aqui, que ele está considerando nessa figura um hotel, né, os serviços suplementares da hospedagem seria o estacionamento, o check-in, o check-out, o porteiro, né? Refeição, que pode ser que o almoço ou apenas o café da manhã, serviço de TV a cabo ou de internet, o serviço de quarto, o uso do telefone e o próprio processo de reserva, que é um processo anterior, né? Então, antes da pessoa se hospedar, ela faz essa aí seria a pré-compra, né? Então, se você observar em cada bolinha dessa aqui, nós vamos ter que considerar também esses 4 elementos para cada serviço suplementar. Então, se você vai oferecer para o cliente um serviço de estacionamento, eu tenho que ter consciência da natureza desse processo, do papel do cliente nesse processo, né? O quanto de interferência que eu posso ter do cliente nesse processo, o nível de serviço que é esperado pelo cliente, né? E pela capacidade da nossa de atendimento e a programação desse serviço, né? Então, aí está a figura da integração entre o serviço principal e o serviço complementar. A sequência de tempo de entrega ao longo do tempo, ela vai determinar a gente tem que determinar o tempo aproximado em cada passo. Aí voltou. Peraí. Essa dimensão temporal do serviço, nesse caso aqui, ampliada em um serviço de hotel, a gente vai ver aqui, igual eu falei na figura anterior, a reserva, né, seria antes da estadia seria a pré-compra, e aqui nós temos todos os serviços suplementares que podem ser oferecidos e o uso do quarto, né, a pernoite. Ou seja, a dimensão temporal de uma pernoite de hotel, ela abrange todas essas questões aqui, né? Então, quando você vai fazer uma dimensão desse tempo que o cliente vai ficar hospedado, você tem que considerar todos esses processos que estão envolvidos. Não é apenas o uso do quarto. Na verdade, ele vai usar vários outros serviços suplementares. Bom, aí nós vamos abordar também sobre a flor do serviço. A flor do serviço é uma forma, né, de demonstrar os tipos de serviços que existem, né? Nós temos serviços que são facilitadores, que são necessários para a entrega e o auxílio do uso do serviço principal, e os realçadores, que vai gerar um valor a mais, um valor extra para o cliente. Um serviço bem projetado e bem administrado, no caso da flor de serviço, as pétalas e os miolos são frescos, são bem formados, ou seja, o que significa isso? Significa que são bem preparados, né, para esse atendimento ao cliente. E a estratégia de posicionamento de mercado ajuda a determinar quais seriam os serviços suplementares que agregam valor ao serviço principal. Ou seja, se eu me posiciono no mercado, se eu conheço meu consumidor, se eu conheço as necessidades dele, eu tenho como agregar serviços suplementares que vão atender a necessidade dele, além do serviço principal. E agregar valor a ele, né?
Então, aqui está um exemplo de uma flor de serviço. Aqui um serviço Aqui está aqui, né? Tem o serviço principal, que seria o miolo, ou seja, consulta a respeito do serviço, o recebimento do pedido, a hospitalidade, salvaguarda, exceções, serviço de cobrança, serviço de pagamento e volta na informação que seria aqui o processo inicial. Os serviços facilitadores seria a informação, o recebimento de pedidos, a cobrança e o pagamento. Agora, os ressaltadores, que adicionaria um valor extra na visão do cliente, seria o processo de consulta facilitado, né? Um acesso ao site com clareza, a hospitalidade, a forma com que ele é recebido, né? A questão do atendimento, a salvaguarda, que você tem em relação aí com como é que fala? Essa questão do atendimento das necessidades mesmo, dele se sentir confortável e que se ele tem algum tipo de necessidade extra, algum tipo de exceção, ele vai ser atendido, né? E agora as exceções aí tem muito a ver com os extras, né? Com algum tipo de benefício extra que possa ser adicionado. Facilitando o serviço de informação. O que pode ser esse serviço de informação? Ter bem claramente o endereço do local de serviço, a programação do horário de atendimento, clareza na informação de preço, instruções sobre o uso do serviço principal e dos serviços suplementares, lembretes. Lembretes aí eu lembrei inclusive do serviço de uma consulta médica, né? Você marca uma consulta médica pelo site e depois você recebe o lembrete da consulta pelo telefone, pelo e-mail, né? Ou seja, você tem avisos ali que vão que são extra, né? É uma informação importante que muitas vezes você pode até perder a consulta. E nesse caso aí é importante para ambos os lados, porque se o cliente marca uma consulta e ele não comparece, porque ele não lembrou, existe um custo desse, teve uma vacância, né? Então, vai gerar um problema. Condições de venda e suporte, né? Tá? Esse tipo de informação, quanto mais clara for, melhor. O tipo de documentação que é necessário, o tipo de. Você fez uma reserva no hotel, ou você recebeu por e-mail a confirmação da reserva. Extratos de atividade contábeis, né? Você fez um serviço de contabilidade, aquilo ali você recebeu todo o serviço que foi feito, né? Até pela natureza da intangibilidade do serviço contábil, você está pagando por um processamento de documentações, onde você muitas vezes você nem tem, como você não tem conhecimento, né, contábil, a gente acaba que fica meio que sem saber. Ou seja, essa forma de estratificar as atividades que foram feitas, ela facilita o serviço. Recibos e ingressos, né, também em facilitação de serviços. Aí, toda hora eu volto no negócio. Já o recebimento de pedido, formas de inscrição, entrada de pedido, reserva de check-in, check-out, né? Ou seja, você fez a inscrição, fez uma associação a clube e programas, serviço que exige inscrição, né? Exames, concursos, serviço baseado em pré-requisitos, como um crédito financeiro, matrícula em uma faculdade, a entrada de pedidos, né? O preenchimento do pedido local, ou você pode fazer um pedido pelo correio, pelo WhatsApp, pelo site, fazer um serviço de reserva, de check-in, né? Igual você vai fazer uma viagem aérea, você tem a possibilidade de fazer o check-in antes de chegar lá, né? Fazendo reserva de assento também, quando você faz a compra de uma passagem aérea, locação de veículos, equipamento, consultas profissionais, visitas em instalações restritas, né? São facilitadores do serviço que você pode antecipar para o cliente
e isso gera uma comodidade para o cliente também. No serviço de cobrança, extrato o período da movimentação da conta, né? Isso é interessante porque, no caso, por exemplo, de um plano de saúde com coparticipação. Então, você vai fazendo os exames e tal, aí quando de repente chega aquele boleto do valor total, você não sabe nem o que foi exatamente, porque você já fez vários procedimentos e nem lembra mais. Então, quando você tem esse extrato ali do que foi feito, né, é uma abertura da conta, onde você tem noção do que realmente você gastou, né? Também na telefonia, né? Essa transparência, né? Isso facilita muito o serviço e dá uma visão de satisfação para o cliente, né? Uma informação verbal da quantia devida, visualização, né, da máquina, ou você pode receber um e-mail, cartão de crédito hoje em dia tem usado muito isso, eles enviam um e-mail antes, te avisando qual vai ser o valor que está fechando sua fatura, né? E a autocobrança também, onde o cliente pode ele mesmo fazer o cálculo do valor devido. E pagar em maquininha, né? Como, por exemplo, vamos dar o exemplo no shopping. Eu estacionei meu carro no shopping, aí lá na saída tem um setor de autoatendimento onde eu só coloco o cartãozinho lá e ele dá o valor e eu mesmo pago, né? Ou seja, fez uma automação e é onde a gente mesmo faz o pagamento. Aqui já vem no caso do pagamento, né, do autosserviço, né, quando você tem essas máquinas mesmo de pagamento, né, seja essa que eu dei o exemplo do estacionamento de shopping, né, e outros. Transferência eletrônica, o Pix está aí para poder agilizar muito, né, esse processo de pagamento, onde você não precisa mais esperar, né? Antes você podia fazer uma transferência na sexta-feira e ela só ia cair na segunda. Hoje você faz, ela vai chegar na hora, né? Uma facilitação, assim, uma coisa maravilhosa, né? Aqui, envio de cheque pelo correio, isso já está meio ultrapassado, né? E inserção do número de cartão de crédito online, ou seja, hoje a gente pode comprar fazer esse autosserviço pelo site, né? Direito ao recebedor ou o intermediário, né? Pode ser o pagamento em dinheiro, devolução de troco, manuseio de cheque, né? Isso aqui é o processo de recebimento pessoalmente, né? Dedução automática de depósito financeiro, serviços, sistemas automatizados, né? Onde os bilhetes são lidos por máquinas, né? Que no caso que o estacionamento é uma ótima opção. Ai, só um minuto, gente.